Eleição do Grêmio, Paulo Calef, Odorico Roman e as duas últimas entrevistas antes da votação deste sábado, que definirá o próximo presidente do Grêmio. Na noite desta sexta-feira, os dois candidatos estiveram nos estúdios do Grupo RBS, a última oportunidade para passar uma mensagem para o torcedor, para o sócio do Grêmio. Vamos acompanhar o que teve de mais importante. Este é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Na noite desta sexta-feira, nos estúdios da RBS, eu tive a oportunidade de participar das duas últimas entrevistas com os dois candidatos à presidência do Grêmio. As últimas entrevistas antes da votação deste sábado que ocorre na Arena e também de maneira virtual. Paulo Calef, da Chapa 1, Odorico Roman, da Chapa 2. O Luciano Périco apresentou o programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, que foi transmitido aqui no canal de GZH, do YouTube, e ficamos na primeira parte com Paulo Calef, Chapa 1, e na segunda parte com Odorico Roman, da Chapa 2. Uma oportunidade importante para reforçar tudo aquilo que foi dito na campanha, de apresentação dos planos, dos projetos, das ideias. Então foi uma oportunidade muito importante. Futebol, arena, naming rights, categorias de base, futebol feminino, contratações, comissão técnica. Vamos acompanhar o resumo de como foram as entrevistas do Paulo Calef e do Odorico Roman a partir de agora aqui no canal do Gabardo. Boa noite. Boa noite, Calef. Eu quero perguntar sobre... Claro que o Calef tem um plano bem estruturado que foi apresentado durante essa campanha. E, obviamente, que a gente vai tratar de muitos pontos desse plano, abordar nessa oportunidade extremamente importante para o torcedor do Grêmio formar a sua opinião antes da votação de amanhã. Mas é evidente que teve um tema, um assunto que gerou uma enorme expectativa durante esta campanha, que foi a possibilidade da contratação de um grande jogador, que foi colocado por ti, de uma negociação que estava em andamento. Então, minha primeira pergunta é essa. Tem alguma novidade um dia antes da eleição, Calef? Bom, Gabardo, esse tema é recorrente. Nós estamos trabalhando muito forte nessa situação. Temos um alinhamento, um acordo para não explicitar demasiadamente a questão, mas quero dizer para o torcedor do Grêmio que ele está correto aí nos caminhos que está buscando. Em 2022, Gabardo, se disse que era impossível trazer o Luis Soares. Nesse ano, o Marcelo Marques deu uma aula, inclusive para mim, que era possível comprar a Arena. Nada é impossível para o Grêmio. É isso que eu vou te responder de maneira bastante clara. Se eu tivesse uma habilidade maior, talvez eu faria em francês. Mas, Calef... Foi francês, hein? Foi francês, CCD. Não, dentro disso, eu não sei há quanto tempo exatamente se começou a citar a questão envolvendo uma grande marca na primeira entrevista ou... se citou uma grande marca. Eu fui atrás dessa informação, eu, o Gabardo, o Marco, a gente está há horas atrás. E eu conversei com um empresário de grandes negociações, e eu sei qual é o nome. Tá? O nome é Karim Benzema. E ele custa uma Babilônia. E eu sei, inclusive, que tu tem travas para não falar. A pergunta que eu faço, eu sei que pode te constranger, mas é preciso fazer. Como pensar em um nome que custa tanto e como, sobretudo, um Grêmio endividado conseguiria viabilizar algo assim? Eu preciso, Calef, e eu desculpa o constrangimento, porque eu sei que tu tem travas para não falar, porque esse mesmo empresário me disse, olha, esse nome não pode vazar, e eu disse, olha, não se trata de vazar, se trata da gente discutir dinheiro. E se trata da gente entender projetos, porque quando se tem um negócio desse tamanho, o torcedor fica confuso. O que é isso e que tipo de situação a gente pode imaginar? Porque quem está pensando em algo desse tamanho tem que ter alguma carta gigante na manga. Obviamente, César, que
quando tu entras numa operação desse contexto, e aqui eu deixo para vocês, na tua informação, se ela cumpre o pré-requisito que eu vinha falando, de ser um atleta com uma carreira mais consolidada. Eu tenho um compromisso de que eu não posso referir taxativamente o nome, mas eu posso explicar a operação. Obviamente, nós não iremos comprometer o caixa do clube, assim como não o fizemos em relação à Operação Luís Soares, que teve a mesma sistemática. Aqui é uma questão mais ampla, envolve um patrocinador novo para o clube. E é muito interessante, César, porque do mesmo modo como em 2022, essa notícia, essa possibilidade já nos possibilitou receber contato de outros 2 patrocinadores. No escuro, mas só com, vamos dizer assim, o pré-requisito da carreira mais solidificada que a do Luiz, nós já nos possibilitamos, então, ter grandes empresas. Aí são empresas com repercussão mundial, que se colocaram à disposição para fazer parte do projeto. Nós temos 3 circunstâncias que elas nos impedem, por acordo, de avançar. A primeira delas é a questão do clube. Nós temos que ter respeito e zelo pelo clube onde o atleta está. Ele possui um contrato de imagem diferenciado da nossa habitualidade. E nós temos a questão dos patrocinadores, ou seja, tudo isso tem que estar alinhado, efetivamente alinhado, para que quem invista, e aí é importante deixar claro para quem nos acompanha, vai investir no Grêmio. Não é um patrocínio dirigido a apenas remunerar o atleta e gerar daqui a pouco uma... Quanto precisa gerar de dinheiro um negócio como esse? Eu te digo assim, tá, César? O salário da proposta base, que eu não posso falar, ele não excede os limites de grandes jogadores do futebol brasileiro. O que nós estamos colocando é justamente a capacidade do atleta engajar com o nosso torcedor, e nós vivenciamos isso com o Luís Soares. Então vai ser criada uma linha de produtos que ele vai ter participação nas vendas, e nós vamos criar uma camisa especial que ele vai ter participação nas vendas. Existirão ações diretas do patrocinador nesse momento, mas daqui a pouco até mais de um, que ele também vai ter participação. Então, assim, nós temos uma experiência de ter feito isso, e até te diria num nível bem inferior. Mas é importante ter claro que quando um jogador opta por um projeto como esse, ele vem pela situação do futebol, por uma situação de vivenciar um momento distinto. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Então, para deixar claro, o Luís Soares, né? O Luís Soares, quando nós negociamos com ele, ele tinha uma oferta do Cruz Azul do México para ganhar 7 milhões de reais limpos. Por mês? Por mês. Por mês. O Gabardo e o Marco, que sempre acompanharam dedicadamente essa questão, o Luís Soares, sabem bem o salário dele no Grêmio. Então, assim, é menos que 3 vezes esse valor. E o Luís optou pelo projeto do Grêmio. Suporta neste modelo de projeto apenas um jogador assim? Ou o Grêmio poderia, pela tua experiência com o Soares, suportar mais jogadores assim? A gente tem que apostar na marca do Grêmio, César. Me parece que faltou uma exploração melhor do clube em repercutir para o torcedor o que representou a Operação Luís Soares. Então, quando se inicia a gestão, nós tínhamos, melhor dizendo, 60 mil sócios aproximadamente. Ao final de 2023, nós tínhamos 118 mil. A loja Grêmio Mania da Arena, que hoje é a única exclusiva receita diretamente do caixa do clube, todas as demais elas funcionam no sistema de franquias, ela arrecadou 45 milhões de reais em 2023. Isso representa o dobro do recorde histórico que era do tricampeonato da América. Nós vendemos ali 80 mil camisas. Mais de 50% com a inscrição Soares 9.
É isso que nós estamos falando. O Grêmio é gigantesco. A torcida do Grêmio, quando tu chama ela, quando tu convoca, ela abraça e vem com tudo e vai vir de novo. Tu acredita que é viável isso para um jogador de esporte? Esse número do Soares, ou teria que dobrar isso? A questão, César, assim, sinceramente, para o Grêmio pouco importa onde vai chegar isso, porque vai ser atribuição do patrocinador arcar com a remuneração. Nós não vamos comprometer de modo algum o nosso cofre com essa contratação, assim como não comprometemos a época do Luis Soares. Calef, deixa eu te entender então, assim, para a gente poder avançar nessa questão. Tá, parece claro que o nome de fato é o Benzema e o senhor só não pode dizer que sim ou não. Mas para a gente também poder avançar e projetar para o torcedor que tem essa ânsia de ter uma ideia, qual é o grau de contato que teve? Conversaram com o representante do jogador, conversaram com o jogador, conversaram com o clube, como é que se faz uma operação dessas, como é que se ata uma questão contratual dessas ainda não estando no clube, ainda não tendo essas questões de uma eleição que pode ou não ser vencida, né? É exatamente esse o ponto, Marco. Nós não podemos avançar em situações jurídicas próprias de uma contratação, porque não há legitimidade para fazê-lo. Tu apresentas uma ideia, tu apresentas a cidade. Nós fizemos um vídeo com a concepção similar à época do Luis Soares. Esse vídeo ele acabou sendo mais carregado de emoção, por uma necessidade de ter que fazer uma apresentação mais ampla. O Luiz era aqui do Uruguai, acostumado com a tradição, com a cultura. Então, tu fazias apenas um apanhado de algo que para ele era conhecido. Aqui a situação ela é mais afastada. É uma outra cultura e nós temos que trabalhar em todas as pontas. Te digo uma situação bem específica. Quando nós tivemos o episódio no Rio de Janeiro, nós recebemos um chamado para uma reunião imediata, porque gerou pânico aquela situação. Aí tu tens que explicar a condição do Rio Grande do Sul, do trabalho feito em segurança pública nos últimos 2 governos do Estado, que nos possibilitam ter uma situação completamente distinta da vivida no Rio de Janeiro. Claro. Não é fácil, é muito complexo. Mas então, para entender, Calef, o contato aconteceu com o jogador, com o seu representante, com um intermediador? Em que grau está essa conversa? Marco, a operação ela surge com um grande empresário do futebol mundial e ele é que faz uma aproximação inicial e já existiram os contatos devidos. Tá? Vou ficar por aqui. Vamos lá. 2 questões. Primeiro, sobre o jogador, acho que já ficou claro até que ponto pode-se avançar. Eu quero ver até que ponto pode se avançar na questão do patrocinador. Mas antes de perguntar sobre o patrocinador, vamos supor que esse jogador esteja na Arábia Saudita e o contrato dele vá até... Essa negociação, ela seria já para janeiro ou para junho, quando ele ficar livre e terminar o contrato dele? Teria pagamento de direitos para liberação? Como é que são? Nessa hipótese que tu estás criando... Com um tradutor em francês para ajudar nas conversas? Tá bom. Boa, Marco. É por isso o zelo, porque nós o queremos aqui em janeiro. Agora, se ficarmos com o cenário de concluir a operação e ele se integrar ao grupo no meio do ano, nós iremos concluir isso. Tá. E que patrocinador é esse, Calef? A negociação que vocês têm é com um patrocinador de camisa? Por exemplo, eu pergunto isso porque... aparentemente a camisa do Grêmio está preenchida, né? Pode ter uma situação com a Alfa que pode terminar, pode ter uma rescisão de contrato, mas que, pelo que se sabe, tem interessados já imediatamente em ocupar esse espaço, né? Tintas Coral, acho que é até o final do ano só o contrato. Assumiu a posição aqui no centro, não é o Master. Não é o Master, né? Que negociação é essa que vocês têm? É de camisa, é naming rights? E que patrocinador é esse? Pela tua expertise, Gabardo, tu sabe que o nome da empresa tu não vais ter ciência. É uma empresa que ela é de um segmento mundial e ela está querendo ingressar na nossa região. Ela já tem uma participação mais ativa em outros estados. É um patrocínio exclusivo para o Grêmio. Isso é bem importante deixar claro. Nós não dependemos de ter uma situação
do Internacional também. Isso foi a premissa que nós apresentamos quando nos reunimos pela primeira vez. A expressão utilizada foi: aqui é Grêmio. E nós não queremos dividir esse patrocínio. O patrocínio envolve camisa, envolve name right, envolve a questão do atleta. Tá, e se não vier o atleta, o patrocínio continua? Ou vai se O buscar... patrocínio é indiferente, mas vamos trabalhar positivo, né, Gabardo? Com pensamento positivo. Calef, a gente precisa te perguntar. Eu sei que a gente tem uma série de assuntos, né, para avançar, mas o pessoal lá na redação fica mandando mensagem aqui perguntando: damos como Benzema ou não damos como Benzema? O que a gente diz, Calef? Tem que falar com o César ali que trouxe. O César tem que fazer uma coluna e dizer o nome do jogador. Eu não posso falar o nome do jogador. Agora, Mas assim, aqui deixo claro também, e mando um abraço ao Marcelo Marques, e eu fiz referência à frase do Marcelo, inclusive numa postagem, de dizer: não existe impossível para o Grêmio. Mas, do mesmo modo que o Marcelo ele tinha uma limitação de fala, e ele veio e cumpriu com o que ele tinha colocado como propósito, nós vamos nessa mesma direção. Mas o que eu acho que naturalmente causa um pouco, não sei qual é a palavra certa, espanto, é que é um jogador que tem um salário, se for o Benzema efetivamente que a gente está falando, né, que é um negócio o salário dele hoje, dentro dessa informação até, o salário dele hoje é 100 milhões de euros ano. Ele tem um salário acima do faturamento anual do Grêmio. Só que já tem indicativo de que ele não vai renovar, ou que ele não teria interesse em renovar. Isso me disse esse empresário. Até junho. Agora, eu tenho certeza que ele não vai, imagino eu, ficar nesse clube, mas ele vai ter propostas de muitos clubes, imagino. Eu não sei, Calef, se conversei com a mesma pessoa que conversou com o César, mas pelo jeito minhas informações estão batendo bastante. Que esse jogador, o empresário dele é seu irmão, e que ele já sinalizou um valor que ele aceitaria que ele tem um valor para renovar na Arábia e um valor para renovar, para assinar com outros clubes, e que seria praticável dentro do futebol brasileiro, obviamente com o auxílio de um patrocinador, mas seria realmente um valor bem inferior ao que ele recebe atualmente nesse contrato. Isso não tem a menor dúvida, né, Marcos? É óbvio isso. E nem com o patrocinador do porte, que é, se nós viéssemos a conjecturar, vamos mudar o país, né, Gabardo? Vamos. Se nós viéssemos a conjecturar um atleta que tivesse pela Europa, pelos Estados Unidos ou pela Arábia Saudita, obviamente que nenhum clube teria capacidade de arcar com esse salário. Por isso que eu deixei claro, não é isso que atrai o jogador. O que atrai o jogador é saber: eu estou no Brasil, eu estou no clube, no país pentacampeão, tu apresentas o clube e nós focamos muito em imagens da torcida. E muito com a situação assim, ó, aqui tu vai ser rei. Conversa com o Luiz Soares que ele vai te explicar o que a torcida do Grêmio vai te proporcionar. Ô Calef, esse patrocinador que foi citado, ele já está acertado ou ele está encaminhado? E se ele está acertado, por que ele não pode ser divulgado? Gabardo, e acrescento mais tu é uma pessoa inteligente, nós já tratamos disso. Eu gostaria de falar de outros projetos, por uma situação bastante objetiva. Para contratar, tu precisa ter legitimidade contratual. E quem tem legitimidade contratual é o Grêmio, não é o Paulo Calef ou qualquer integrante da chapa. Perfeito. Para tu poderes ter um negócio jurídico concretizado, as partes elas têm que ter autorização para isso. E a autorização quem vai nos conceder amanhã é o associado do Grêmio. Tá. E o valor que está sendo negociado, seja ele acertado ou não, ele é superior, por exemplo, ao que paga o patrocinador master da camisa do Grêmio hoje? É superior. Que é 50 milhões de reais por ano, que é o que pago hoje. Aí é tu que está trazendo a tua fonte de informação, mas eu te afirmo que é superior. Um dos nomes que foi citado, Odorico, foi o nome do Pedro, que foi citado em rede social, e eu não estou nem perguntando em cima do nome do Pedro propriamente, não é em cima disso. Mas do Pedro do Flamengo, para quem não sabe, isso rolou nas redes sociais como uma especulação de algum contato que o seu departamento... dele é até metade do ano que vem, né? Isso. A pergunta que eu faço, o senhor é economista, conhece
muito bem as finanças do Grêmio, foi um crítico importante dessa gestão nas finanças. E a pergunta que eu faço, o Grêmio suporta negócios como o Pedro ou como um grande nome que o Calef pretende trazer em cima de um outro modelo de negócios? Como que o Grêmio pode receber um jogador como esse? César, vamos responder por partes. Eu penso que esse nome que é falado pela outra chapa, que circula o nome, tu falaste o nome, a gente vinha escutando, porque parece... Karim Benzema. Tinham dito que ia ser anunciado. É um nome que vem circulando há semanas e que vai ser anunciado e vai ser tirado fotografia com a camiseta do Grêmio. É um jogador, César, que ganha 40 milhões por mês. A torcida do Grêmio, 40 milhões por mês é 2 vezes a folha do Grêmio. Então, o Paulo Calef vem há semanas com esse assunto e aí faz todo o mise-en-scène para anunciar nada. Que não pode anunciar o jogador, que não pode anunciar o patrocinador, que não pode anunciar, mostrar o documento que iria assinar. Então, sinceramente, eu fiquei pensando que isso aí é até debochar da torcida do Grêmio. Querer que a torcida do Grêmio caia nisso, porque esperou ser 2 horas da manhã na Arábia Saudita para não anunciar nada. Apenas rumores. Com relação ao tamanho da folha do Grêmio, nós temos preocupação com isso, sim. Nós temos muita preocupação, César, que o Grêmio precisa se reorganizar financeiramente e é para isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar para reorganizar o Grêmio financeiramente. Uma das nossas propostas é reduzir o endividamento do Grêmio até o final da nossa gestão. De forma alguma o Grêmio pode diminuir, aumentar o endividamento, mas o que nós queremos fazer também, porque o Grêmio é um clube de futebol, é ter um time competitivo. E para ter um time competitivo, nós temos que adequar o tamanho do grupo atual, reduzir a folha e trazer jogadores que reforcem o time. Porque eu acho que tu, como gremista, concorda que o time do Grêmio atual é insuficiente. Ô Dorico, te faço uma pergunta sobre essa montagem, já que a gente está no futebol, né? Sobre essa ideia de montagem do grupo e do que vai ser trazido de contratações para o começo do ano, para começar a temporada. Eu sei que no projeto tem muitas questões para gerar novas receitas, mas certamente será fundamental aquele gás inicial já para contratar e ter um time forte no começo do ano. E a gente está vendo assim que as contratações que o Grêmio tem feito, e o Inter também, elas estão girando na faixa de 4, 5 milhões de dólares, né? E de jogadores que não são tão expressivos assim. Está muito caro contratar. Se o Grêmio quiser, por exemplo, continuar com o Arthur, que tem um contrato de empréstimo até metade do ano, acho que a Juventus não vai aceitar um novo empréstimo, vai ter que comprar, e vai sair mais caro do que isso. De onde virá essa receita neste primeiro momento? O que tem de planejamento para gerar receita imediata? Será um aporte do Celso Rigo, de algum outro investidor, tem algum outro projeto? Como isso vai funcionar? Gabar, nós estamos trabalhando algumas linhas. Obviamente que o clube precisa de um aporte inicial para começar a funcionar e começar com condições de fazer frente aos seus compromissos de folha de pagamento, fornecedores, etc. E nós temos algumas alternativas, nós temos pessoas importantes que estão nos apoiando. Pode ser um caminho de formar um fundo inicial, de tal forma que a gente consiga um capital de giro para começar a tocar o clube e, ao mesmo tempo, já usar algum recurso para reduzir o endividamento. Porque nós temos que fazer as duas coisas juntas. Nós temos que diminuir o endividamento do Grêmio, pagar menos juros, e nós temos que reforçar o time. Para a questão de reforçar o time, Gabardo, nós vamos trabalhar com um refinamento na busca de jogadores. Nós queremos utilizar dados, por exemplo, da StatsBomb, do Skill Corner, que são os principais bancos de dados que existem no futebol mundial, e com uma ferramenta que nós teremos lá, que foi desenvolvida por nós, pela nossa chapa, nós teremos condições de refinar a busca de jogadores e reduzir o número de erros nas contratações, porque é muito importante que o Grêmio erre menos, porque errar em futebol, tenho repetido isso, é muito caro. Aliás, o César, na entrevista que a gente fez, da última vez lá em GZH, né, na sabatina anterior que a gente fez, o Odorico falou sobre isso, sobre a formatação do departamento de futebol e da figura
daquele profissional que seria o chefe do scout ali, que vai ter um trabalho... Head Scout, né? Que vai ter um trabalho importante dentro do departamento de futebol. Esse profissional, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais como vai funcionar essa função. Ele já está definido, ele está dentro do Grêmio, ele vai ser buscado fora do Grêmio, ele está em outro clube. O que tem sobre isso? Gabardo, nós temos um nome em mente e, ganhando a eleição, a gente vai começar a acelerar essas coisas todas. Do nome do Head Scout, contratar o Head Scout. Esse Head Scout ele vai ser a pessoa que vai coordenar os analistas de mercado e os analistas de desempenho. E a partir daí, eu pretendo que a gente tenha no departamento de futebol um comitê que decida as contratações. E eu tenho dito isso, eu vou assinar contrato de jogadores que venha um documento com os nomes da comissão técnica, do coordenador, do gerente executivo, do head scout, do vice de futebol, onde todos informam que houve consciência que aquele jogador é o jogador que eles consideram adequado. Dorico, para evitar que aconteça o que parece que acontece, que alguém indica um jogador e o clube sai contratando e depois o treinador não queria, o gerente executivo disse que não era bem isso. Então nós temos que ter isso, essa responsabilidade com o dinheiro do clube. Para entender assim também, por conta do futebol ser o carro-chefe do clube, né? E o senhor tem a presença do Fábio Rigo, tem a proximidade do Celso Rigo, a gente vê ele sempre com o senhor nos eventos, manifestou mais de uma vez, diversas vezes, a questão do apoio, mas há a garantia de que, caso a sua chapa vença a eleição, vai ocorrer um aporte do Celso Rigo, ou de outras pessoas da chapa, ou de outros empresários que vocês conversam? Tem isso certo, definido? Vai ser um caminho que vai ser adotado para ter essa largada? Marco, nós temos algumas alternativas para buscar esses recursos. Com certeza o Celso Rigo é uma pessoa que sempre ajudou o Grêmio e claro que, havendo uma necessidade na nossa gestão, ele vai ser uma das pessoas que vai nos ajudar. Essa relação e a pergunta do Marco e é algo que está assustando o torcedor. Nós tivemos no mês passado dificuldade de pagamento de salário. Esse mês os salários estão em dia, mas com muito esforço. O Grêmio parece que pode operar aí até o final do ano com uma dificuldade de caixa perto de 100 milhões, né? Se fala entre 100 milhões e 150 milhões. Que plano de ação, Dorico, pode ser feito numa situação como essa, nesse curto prazo? Porque o Grêmio, com relação ao Celso Rigo, e é preciso que sempre que a gente valorize muito o Celso Rigo, tá? Todo mundo que está no esporte precisa valorizar muito. O Grêmio deve perto de 100 milhões de reais para o Celso Rigo. 100 milhões. E isso é um valor, assim como o Marcelo Marques, que agora botou 60 milhões. Como que o Grêmio vai virar autossustentável numa situação como essa? César, nós temos uma novidade no Grêmio, que é a Arena, que o Marcelo Marques nos entregou. Temos tido a colaboração do Celso Rigo, sempre importante, uma pessoa que merece todo o respeito, todo o carinho do torcedor gremista. E temos a Arena, que foi o presente do Marcelo Marques. E eu sempre ressalto que o presente do Marcelo Marques não se esgota em ter entregue a Arena para nós, mas sim o potencial de receitas que a Arena tem. Nós precisamos trabalhar esse equipamento e tirar da Arena todo o potencial que ela pode nos dar. Nós temos uma estimativa de mais de 100 milhões de reais por ano. Então, se nós conseguirmos ajustar o fluxo de caixa do Grêmio e conseguirmos fazer a Arena colocar para dentro do Grêmio esses recursos, existem algumas travas que foram colocadas. O Grêmio pode ficar com 70% da receita da Arena, fora a de jogo, que é 100%. Nós temos condições de, com essa fonte nova de recursos, ir adequando a situação financeira do Grêmio. E a nossa ideia, ao contrário do que se pensa, nós não queremos dever 100, 200, 300 milhões para o Celso Rigo. Ao contrário, eu quero pagar o Celso Rigo. Eu quero que o Grêmio não tenha dívidas. Claro que é um trabalho de médio e longo prazo, mas tem que começar. Um dia ele tem que começar. E se nós ganharmos a eleição, isso vai começar na segunda-feira. Rico, já que o Marco perguntou sobre técnico, eu vou perguntar sobre executivo, né? Que a gente tem perguntado também, eu gostaria de atualizar para ver se tem alguma novidade. Tem um nome que está circulando, aliás, também do lado da Chapa 1, que é o do Rui Costa, né?
E o Rui Costa é um nome lembrado também, eu acho que pela qualidade que ele tem como profissional, acho que é um executivo top de linha do futebol Podia entrevistar brasileiro. ele, Gabardo, um dia aqui no Show dos Esportes e ele... Atualização, algum avanço, esse é um nome que está sendo considerado. A questão do executivo em caso de vitória na eleição. Gabardo, o nosso executivo está trabalhando e nós não faremos o que o outro candidato fez, que foi colocar uma pessoa sem experiência nenhuma, quando ele era vice-presidente de futebol, na gestão do futebol do Grêmio. Nós teremos sim um executivo experiente, um executivo que conhece o mercado, um executivo que vai nos ajudar a resolver essa questão do grupo de jogadores grande e sem a eficiência que nós entendemos que tem que ter, caro e sem o retorno desportivo adequado ao custo da folha. Dorico, o senhor citou aí, acho que em 2 ou 3 oportunidades, o nome do Alexandre Leitão. Deixa eu avançar um pouco nessa questão do CEO e até faço um convite, Luciano, porque eu entrevistei os 2 profissionais, né? O Alexandre Leitão, que é o CEO escolhido pelo Dorico Roman, e o Jerônimo Santos, que é o CEO escolhido pelo Paulo Calef. E aqui no canal de GZH no YouTube tem a entrevista com os 2 ali, tem 30 minutos de conversa com cada um para conhecer a ideia, o projeto foi muito legal, né? O bate-papo. O Leitão, ele é um profissional do futebol, ele teve uma passagem longa pelo Orlando City, depois pelo Atlético Paranaense, agora recentemente na Arábia Saudita. De maneira geral, assim, a gente tem no futebol brasileiro e aqui no Rio Grande do Sul profissionais nesse cargo que vêm de empresas, né? E o Leitão, ele vem de clubes de futebol. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre ele e como é que se chegou ao nome dele, que aliás também já era o seu CEO na eleição anterior, né? Como é que se chegou ao nome dele e o que ele tem de característica principal? Gabardo, o nome do Leitão nos chegou porque nós temos o entendimento de que esse CEO tradicional, que é um chefe de escritório, ele não é suficiente para um clube do tamanho do Grêmio. Então, encontramos no mercado um perfil de profissional que trabalhou, tu dissesse, ele trabalhava na Ambev, era responsável pela conta do Ronaldinho, pela conta da CBF. Depois ele montou a Octagon, que era uma empresa de marketing esportivo. Foi convidado para ir a Orlando, montar o time da Orlando City, construíram um estádio, ele administrou o clube, administrou o estádio, formou o time, foi campeão de liga. Então ele tem um conhecimento, e isso que é importante, conhecimento também de como funciona uma arena e o que se pode extrair de uma arena. Ô Dorico, deixa eu voltar na questão do Rigo e do Marcelo. O trabalho que o Rigo fará em caso de vitória na eleição, o Celso Rigo, acho que ele está já claro, né? Ele estará mesmo sem cargo, mas ele estará presente, auxiliando e eventualmente com aporte, né? O Marcelo Marques, de uns tempos para cá, virou uma figura extremamente importante na história do Grêmio pela doação que ele fez por essa questão da arena que entrou para a história, né? O senhor tem falado com o Marcelo Marques nos últimos tempos, o que é possível falar e se existe alguma possibilidade de ele ter alguma participação mesmo que de maneira informal, enfim, o senhor tem conversado com ele? Gabardo, eu tenho conversado com o Marcelo só por aplicativo. Eu tenho conversado com ele, trocado algumas mensagens e eu penso que com o tempo eu torço para isso, né, que depois que ele se recuperar, ele se aproxime do Grêmio, não para dar mais dinheiro para o Grêmio, como ele disse, que isso é uma coisa que realmente incomodou muito ele. Ele disse que as pessoas me enxergavam como uma caixa forte, como um cheque Cifrão. ambulante. Um cifrão. Mas o Marcelo, a gente tem que dizer para o Marcelo 1 milhão de vezes que ele é uma pessoa que fez algo pelo Grêmio que ninguém esperava que alguém pudesse fazer e que foi uma coisa muito importante, porque esse imbróglio da arena era uma coisa complicada e era o patrimônio do Grêmio jogado numa incerteza muito grande. E ele resolveu isso. O Marcelo, quando ele quiser, ele tem que ter a homenagem que ele quiser lá no Grêmio. E eu espero que ele retorne para conversar, e eu pretendo, ganhando a eleição, pedir para ele me receber, para nós conversarmos, porque eu quero perguntar para o Marcelo: Marcelo, tu tem algum pedido especial, especificamente sobre a arena? Tu tem algo para me pedir? Dorico, eu gostaria que a arena não tivesse show, ou fosse administrada dessa forma, ou que fosse conduzida assim, porque eu acho que ele tem direito de opinar.
Gabardo. Eu queria fazer uma pergunta. Até o Marco, no início da entrevista aqui, tocou no assunto, né? Que eu acho que foi algo que gerou uma curiosidade enorme entre o torcedor do Grêmio, que foi o que abordamos aqui no início da entrevista com o Paulo Calef, que é a negociação, ou a tentativa de contratar um grande jogador. O César falou que tem informação que seria o Benzema. Lembra que certa vez teve o jogador do cofre, Gabardo, Pois lembra? A pergunta que eu faço, Odorico, em caso da sua vitória na eleição de amanhã, o senhor procuraria o candidato Paulo Calef para se informar sobre essa questão, para saber exatamente o que é isso? Gabardo, sinceramente, eu acho que esse nome não existe, que essa negociação não existe. Mas posso procurar ele para saber do que se trata. Eu acho que os números dessa negociação são números não factíveis. Um jogador a esse custo, o Grêmio não consegue... Aliás, eu pergunto uma coisa, pergunte para a torcida do Santos se ele prefere um time forte ou prefere um jogador mundial no seu plantel.